Foca no Enem. Oferecimento Uninasal. A escolha de quem leva a educação a sério. Boa tarde, galera. Você que está acompanhando o programa Foca no Enem aqui pela nossa live. Continuando, né, gente? As disciplinas de hoje, para quem estava assistindo a gente pela TV, são Biologia e História. E a gente já volta com aula, já volta com tudo, com o nosso querido professor Aristóteles de Oliveira, que está aqui com a gente. Professor, qual é o tema de agora? Boa tarde, a todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Agora nós vamos falar um pouco alguns temas que estão muito em voga, está muito em evidência diante do cenário que nós estamos vivenciando, que é o cenário de eleições gerais em 2018. Então nós vamos trabalhar alguns conceitos que muitas vezes é inclusive debatidos, discutidos nas redes sociais, mas de uma forma equivocada ou distorcida do seu sentido original. Então nós aproveitamos esse momento porque acreditamos também que será cobrado no Enem, então a gente trouxe alguns conceitos para trabalhar aqui com os alunos que, acredito eu, será cobrado na prova do Enem, na disciplina de História. Então eu gostaria que... o primeiro conceito que nós vamos trabalhar é a questão da social-democracia. Aqui está dentro das doutrinas políticas e econômicas. Então, o que seria a social-democracia? A conjugação da defesa do pluralismo democrático e dos princípios da livre concorrência econômica com o intervencionismo do Estado, cujo objetivo é o de regular a economia e promover o bem-estar dos cidadãos. Então, traduzindo isso para as questões políticas e sociais. Então, partidos que têm uma identificação com a social-democracia são partidos que têm mais uma perspectiva aliada à esquerda. A esquerda, a social-democracia, que o Estado ele é mais intervencionista, ele atua mais na proteção da sociedade. Então, atua de uma forma muito intensa na saúde, na educação. Porém, esse é o conceito de social-democracia. É importante, no momento em que nós estamos com discussões muito intensas nas redes sociais, ter assim, e é uma das perspectivas não só da história, como também do Enem, que é preparar o indivíduo não só para o seu ingresso no mercado de trabalho, para o vestibular, mas para a vida. Então, a gente parte da premissa do respeito. Então, o respeito se alguém não pensa igual a você numa perspectiva política, religiosa, então você precisa valorizar isso e não criar desavenças. Então, a história trabalha também nessa perspectiva, que é a perspectiva da formação crítica do cidadão. Então, quando você, em algum momento, no vestibular, não se preocupar muito também com questão de datas, de nomes, porque quando esses elementos são importantes, no próprio enunciado da questão, esses elementos já são apresentados. Então, muitos ficam preocupados com datas, com nomes. Em decorar. De decorar, E, na verdade, a perspectiva do Enem é perceber, identificar se o aluno compreende o cenário político, econômico, social no qual ele está inserido, e como isso se deu no contexto do passado e também agora a influência no presente. Então, esse é o primeiro conceito, é a social-democracia, é uma visão que busca, que entende o papel do Estado como sendo mais intenso na proteção e na preservação dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. O próximo conceito que nós vamos trabalhar é o da democracia cristã. Então, é baseado nos ensinamentos e princípios cristãos, tais como a liberdade, solidariedade e justiça. O combate ao Estado forte e centralizado. Então, diferente da social-democracia, que defende o Estado forte, o Estado centralizado, já a democracia cristã, ela já enxerga por um outro viés, que é realmente o Estado mínimo, o Estado vai intervir o mínimo possível na dinâmica da sociedade. Então, a própria sociedade, o próprio mercado, ele é autorregulador, não precisa do Estado estar intervindo diretamente nas políticas e na dinâmica na vida das pessoas. Algumas ideias liberais, como a reformulação do capitalismo, através de uma política defensora da justiça social e da defesa dos direitos humanos, da liberdade e da iniciativa privada e individual. Então, uma perspectiva também que a democracia cristã defende, que é a solidariedade e a cooperação entre os povos, e tem essa visão internacionalista. Então, essa é a perspectiva da democracia cristã. No próximo slide, nós vamos agora, um outro
termo que é importante que o aluno ele compreenda é o capitalismo. Então, quando a gente fala em capitalismo, nós estamos falando no modelo econômico vigente, né, na sociedade atual, que é a forma que a sociedade se organiza para produzir os meios para a sua sobrevivência. Nós já tivemos alguns outros modelos de sociedade, por exemplo, sociedades mais primitivas, né, as primeiras sociedades eram consideradas sociedade comunista mesmo, né? Porque tudo pertencia a todo. Por exemplo, numa tribo, numa comunidade, né? Quando ia caçar, aquela casa não pertencia ao indivíduo, pertencia àquela comunidade. Né? Então, tudo pertencia a tudo. Quando a sociedade vai se desenvolvendo, vai criando relações, né, mais complexas, o que a gente percebe? Né? Percebe justamente que vai também modificando as relações sociais, as relações de poder, né? E a dinâmica da sociedade também vai alterando. Então, passamos para uma sociedade baseada, por exemplo, na escravidão. Então, o que gerava a economia, o que gerava a riqueza era a escravidão. Né? Em outro momento, nós temos também o feudalismo, que é justamente, né, uma organização social, né, que era baseado mais na agricultura. E quem sucede, né, esse modelo econômico é justamente o capitalismo, né, com a doutrinação, a propagação, né, dos direitos individuais, né, da liberdade econômica, da meritocracia. Então, você é responsável, né, pelas suas ações, pelas suas atitudes, e cabe ao indivíduo se esforçar, né, e buscar sucesso dentro desse modelo econômico. Né? Então, os meios de produção e de distribuição são todos de propriedade privada e com fins lucrativos. Né? O aumento do rendimento pretendido tanto pode ser concentrado como distribuído, dependendo das condições particulares de cada sociedade. Então, esse é o modelo hegemônico, né, atualmente. Na década de 60, 70, 80, nós tínhamos ainda um mundo polarizado, né, que havia ainda uma outra perspectiva de sociedade, que era a comunista, né, que representando ali pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas, né, depois da queda do Muro de Berlim, né, o capitalismo ele realmente se apresenta como hegemônico. Né? Então, hoje, quando a gente faz quais são os países capitalistas? Praticamente a maioria dos países hoje eles assumem uma visão capitalista, né? Uma perspectiva capitalista. Nós temos assim aproximadamente 7 a 8 países que ainda são considerados socialistas ou comunistas, mas também não é em essência. Por exemplo, quando a gente analisa a China, que se diz que é um país comunista, mas na prática a sua economia é uma economia baseada no capitalismo. Próximo slide. Bem, um outro termo, né, é o neoliberalismo. Né? O neoliberalismo, como isso afeta, né, a vida das pessoas, o cotidiano. No Brasil, né, a agenda econômica defendida pelo neoliberalismo foi muito intensificada a partir da década de 90, principalmente com a eleição e reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, né, que na sua proposta de governo ele já disse que ia implantar o governo neoliberal. Né, e o governo neoliberal é um governo, né, que defende justamente a privatização, né, dos meios, né, o Estado ele tem que realmente ser mínimo. Né? Então, assim, vai privar todas aquelas tudo que é estatal. Empresas estatais, elas são privadas, né? A questão da privatização. Né? Uma outra questão é em relação à questão da própria economia, né? Que diz que existe a mão invisível do Estado, né? A mão invisível, que a mão invisível seria o quê? Que a própria sociedade ela se autorregula. Só que, quando a gente vê alguns cenários, né? Na crise que nós tivemos recentemente, foi justamente o Estado que interviu para salvar a maioria das empresas. Né? Então, mostrando assim, essa contradição em relação ao sistema neoliberal. Estamos caminhando para o final, né? A próxima tela é o socialismo. Né? O socialismo é uma doutrina política e econômica, né? Que defende, né? A solidariedade, a distribuição mais equilibrada, né? Dos meios de produção. Não é igualitária. Né? Então, existe um desnível entre ricos e pobres, então é muito grande, né? Poucos detêm o poder econômico e político, a maioria vive numa situação realmente de exclusão social. No socialismo, e é importante destacar aqui que as experiências socialistas também não foram bem sucedidas, mas o socialismo ele defende justamente uma distribuição mais igualitária dos meios de produção e da riqueza que é produzida na sociedade.
Ok, professor, muito obrigada, né? E olha só, gente, já viram a dica, né? Nada de decoreba, o negócio é entender, buscar compreender a história, mas nós temos mais uma pergunta. Vamos lá, vamos ver que pergunta é essa. Meu nome é Mauro Toni, tenho 16 anos e eu queria saber qual o ritmo de estudos que eu devo manter agora nesse último mês, antes do Enem. E aí, professor, qual a sua dica? Como é que os alunos devem se preparar aí nessa reta final? Então, é um momento realmente de muita tensão, de muita expectativa, né, de muita ansiedade. Então, é um momento realmente de intensificar os estudos, mas também reservar um tempo para, né, entretenimento, diversão, porque isso também é importante, né, para quando estiver no momento do processo seletivo, estar com a mente mais tranquila. Né? Então, é um momento realmente de, ao mesmo tempo, intensificar os estudos, né, ter esse compromisso maior com os estudos, mas também reservar tempo para divertir-se um pouco, né, para não ficar, porque senão isso gera dúvidas, incertezas. Então, alia o estudo, mas também com o entretenimento, a diversão, para que quando for lá o momento de participar da prova, você esteja preparado, né, consciente. Se você já estudou, né, já vem estudando, já tem um compromisso, já tem uma agenda, então é um momento agora só de, né, na avaliação, demonstrar todo o conhecimento adquirido durante os estudos. Justamente. Então, relaxa, foca no Enem, mas foca na vida também, né? Professor, e aí, tem mais alguma coisa, alguma dica para falar para a gente? Consideração final? Então, só lembrar, assim, não ficar, em relação à história, não ficar preocupado com datas, com personagens. Quando são importantes, o próprio Enem já traz essas informações. Então, ficar realmente, compreender as relações econômicas, sociais, e aí sim responder com segurança às questões de história. Como é um momento de eleição, então, geralmente pode cair a questão dos direitos humanos, né? A questão da valorização da diversidade, da inclusão. Então, são temas hoje que estão em evidência e que provavelmente serão cobrados no próximo processo seletivo do Enem. Professor, muito obrigada. Tenho certeza que a galera gostou muito, tirou suas dúvidas. Mas agora a gente vai continuar com a aula de biologia. Tchauzinho, professor. Obrigado. E vem pra cá, professora Cristiane. E ela já chegando. Vamos lá, professora Cristiane. Agora nós vamos falar sobre o quê? A gente já falou sobre genética e o papo agora é sobre... Agora a gente vai falar sobre célula. E já aparece aqui pra gente, né, essa unidade funcional do ser humano. Então, eu costumo falar da célula e lembrar dela como se fosse um mini ser humano. Porque a célula, ela faz praticamente tudo que o ser humano consegue. Se a gente pensa em respiração, a célula faz. Ela tem mitocôndria para isso, é uma organela. Então, organela é como se fosse um órgão pequenininho. Então, a organela, a mitocôndria, por exemplo, faz respiração. A gente tem aqui essa membrana plasmática maravilhosa. Então, quando a gente pensa em membrana plasmática, é como se fosse a nossa pele, né? Ela reveste a célula. Olha a imagem que tem aqui para a gente sobre membrana plasmática. Gente, a membrana plasmática ela é formada por fosfolipídio. E deveria ser assim mesmo, porque pensem vocês. Nós somos, ser humano, corpo humano, é constituído mais ou menos por 70% de água. Então, vocês imaginem se essa membrana ela fosse constituída por açúcar. Se vocês pensarem, né, se lembrar tudo. O que acontece quando a gente coloca o açúcar na água? Dissolve. Agora pensa no óleo. Se a gente coloca o óleo na água, ele agrupa, ele junta, ele une. Então é exatamente por isso que a membrana ela é feita por fosfolipídio. O lipídio ele impede essa água de dissolver e de misturar o conteúdo que tem dentro da célula com o conteúdo que tem fora. Então, essa membrana, além de fosfolipídio, ela também é constituída por proteínas. E essas proteínas têm diversas funções dentro dessa camada bilipídica, tá? Uma das funções dessas proteínas é transporte, por exemplo, de soluto para dentro da célula, para alimentar essa célula, tá? Mas também tem função de receptor, de identificar um hormônio que está passando por ali. Então, a camada bilipídica, essa membrana que reveste a nossa célula,
ela é maleável, tá? Essas proteínas, elas não são fixas, bora lembrar disso daí, tá? É uma camada maleável, é um fluido, tá? Como a gente encontra muito nos livros. Volta lá aquele slide daquela célula para eu mostrar mais algumas partes, algumas organelas que podem ser solicitadas de vocês agora no próximo Enem. Então, a gente tem, por exemplo, aí o lisossomo, tá? E quando a gente pensa em lisossomo, fazendo uma comparação com o nosso corpo, o lisossomo é como se fosse o nosso estômago. Ele tem um monte de enzimas que vai lá e vai degradar o material que foi inserido nessa célula, tá? O núcleo, que a gente falou no programa, na TV anterior, né? E aí, esse núcleo tem o DNA dentro dele. Nós temos os ribossomos, que são responsáveis pela produção de proteína no nosso corpo. E por aí vai. Coloca aí a questão sobre célula que caiu no Enem. Próximo slide. A gente gosta de questão do Enem. Vamos lá, vamos Olha essa agora. Questão, perdão, é de 2017, já quero adiantar a questão de 2018. Olha aí, perdão. quem sabe, hein? Quem sabe? De jeito nenhum. Essa aqui foi questão de 2017, perdão aí pelo 8. Se a gente observa nessa questão, ela diz assim: visando explicar uma propriedade da membrana plasmática, olha ela aí, olha ela novamente, ó, que eu acabei de falar. Fusionou-se uma célula de camundongo, pegou o ratinho, pegou a célula do ratinho com uma célula humana, olha o experimento feito, formando uma célula híbrida, uma célula conjunta. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, olha aí como eu falei para vocês. Então, a membrana, lembrando, ela não só tem lipídio, ela tem proteína também inserida nesse lipídio. Então, o que foi que aconteceu? Formando uma Então, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para a proteína da membrana do camundongo e outra para a proteína da membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Então, o desenho, ele mostra direitinho pra gente, ó. Então, tem aí a célula do camundongo, a célula humana, fundiu essas duas células, a membrana dessas duas células, e a gente pode observar de um lado as proteínas do ser humano, da célula do ser humano, e do outro lado as proteínas do camundongo. Olha o final, o que deu. Olha essa membrana. Vocês podem observar que a gente tem proteínas do ser humano, da célula do ser humano, e proteínas do camundongo. Gente, então o que foi que aconteceu? O que a gente pode pensar no que aconteceu com essas proteínas? E aí, professora, vamos conhecer as alternativas e descobrir qual a resposta dessa questão. Vamos lá. Olha só as alternativas que o Enem trouxe pra gente. Então, a pergunta é a seguinte: a mudança observada na etapa 3 para a etapa 4, que foi exatamente aquela onde tinha proteínas do camundongo de um lado, proteínas do ser humano do outro, e na etapa 4, essas proteínas, elas se misturaram na membrana? Ele está perguntando o que aconteceu? Dá uma olhada nessa alternativa A. Foi exatamente o que a gente estava discutindo agora, que essa membrana é um fluido, tá? Não é nada fixo. Então, olha só, essas proteínas, o que ocorre nessas proteínas, elas movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica, que foi exatamente o que a gente viu agora, ok? Então, quer dizer que de cara a gente já mata essa questão, né? Com a letra A. Então, elas se movimentam livremente pela bicamada, Pela né? bicamada, exatamente. Okay, não é letra A. fixo. Isso, já Então, marca essa questão aí. tá no Enem, né, gente? Já marca aí a letra A. Obrigada, professora. Foi muito esclarecedor. Mostrou pra essa galera que esse negócio de célula, de camada lipídica, de cromossomo, dessas coisas todas, não é nada coisa de outro mundo, né? É só tentar, sentar, estudar, que vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Né? Isso quer deixar alguma dica, falar alguma coisa pra galera de casa? Gente, agora, ó, relaxa,
estudou, passou o ano todo estudando, dá uma olhada nos resumos e partiu. Foca no Enem, né? Foca no Enem, vamos arrasar nesse Enem. E é isso, gente, o nosso programa aqui na live fica por aqui. Eu ouvi por aí, estou triste. Mas olha só, se você ficou com alguma dúvida, manda pra gente pelo nosso WhatsApp. Lembrando, é o 987214085 ou pelas nossas redes sociais. Aproveita aí essa semana. Fala com a gente pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, tá certo? Você pode mandar vídeo, áudio, pode aparecer aqui, olha só, pode escrever também, fique à vontade. O importante é que você não fique com dúvida, que você tire todas as suas dúvidas, porque o nosso foco, gente, é nesse Enem que tá chegando. Próximo sábado a gente vai falar sobre português, literatura e redação. Se eu fosse você, eu não perdia, tá certo? A gente se encontra. Beijo grande, galera. Até o próximo sábado. Foca no Enem. Oferecimento Uninasal. A escolha de quem leva a educação a sério.